Começa agora mais um Girocast especial Giro nas Eleições 2024, trazendo para você, nosso internauta do Giro, mais uma entrevista com uma personalidade aqui da nossa região oeste da Grande São Paulo, das 12 cidades que fazem parte aí da cobertura do Giro, mais o município de Jundiaí, o próprio município de São Paulo, que também compõem a nossa cobertura jornalística. Dá para aproveitar aqui, né, além do nosso boa noite, de agradecer a presença das pessoas que já estão entrando para acompanhar a nossa entrevista, pedir para você encaminhar aqui o nosso link para o seu colega, para o seu amigo, porque nós vamos falar aqui de eleições em Carapicuíba. Então daqui a pouquinho já vou anunciar aqui o nome dos nossos entrevistados, que hoje são 2. Então daqui a pouquinho eu vou falar para você. Então aproveitar então para reforçar para você compartilhar o link, acompanhar aí também todas as nossas notícias lá no nosso Instagram do Giro, né? O Giro, @Giro, Jornal Giro SA. Então entra lá no Instagram, acompanha todas as nossas notícias de Carapicuíba, notícias de Osasco, Barueri, de todas as cidades aqui da nossa região. Bom, antes de apresentar os nossos entrevistados, vou dar boa noite aqui para a presença que está sempre aqui na nossa bancada, né, no Giro, principalmente nas entrevistas de eleição, que é a nossa publisher, a Cláudia Azevedo. Cláudia, prazer em recebê-la em mais uma entrevista, né, mais aqui um bate-papo sobre eleições, ano eleitoral. Estamos aí faltando um pouquinho mais de 50 dias, né? 58 dias aí para o dia da votação. Momento importante se aproximando, né? Momento importantíssimo, viu, Vanessa? Muito boa noite para você também. Mas assim, parece até que a gente não se viu há algum tempo, né? Nossa, todas, né? As noites juntas e pelo menos às vezes pela manhã, porque a notícia não para no Jornal Giro. Bom, eu quero também cumprimentar você, internauta Jornal Giro. Muito obrigada pela sua audiência e fique com a gente até o final, porque você vai acompanhar essa entrevista e esse candidato em uma das cidades da região oeste. Nós vamos aqui, Vanessa, já adiantar que vamos manter aqui nessa bancada uma certa 40 entrevistas nós vamos produzir até o final das eleições, certo? Por aí, né? Serão bastante entrevistas, né? De toda a região, de toda a região oeste da Grande São Paulo. Então eu convido você a participar aqui e conhecer esse candidato de uma das cidades, que eu deixo para você fazer a apresentação, Vanessa. Antes de apresentar aqui o nosso candidato, só lembrar a todos que hoje, quinta-feira, é dia de jornal impresso, né? E como a Cláudia falou, ela fez a brincadeira que fazia muito tempo que a gente não se via, porque ontem nós estávamos fechando a nossa edição impressa, que hoje você que circulou pelas cidades da região, você conseguiu retirar algum exemplar, ou em um dos 200, né, displays, né, Cláudia, que temos aí espalhados em pontos estratégicos e também nos principais cruzamentos dessas 12 cidades que nós fazemos a cobertura. Então, se você não conseguiu pegar seu exemplar, você pode retirar em um desses 200 displays ou conferir todas as informações que temos, que hoje, ó, tem aqui uma pesquisa eleitoral quentinha, né, com os resultados aqui, lá no nosso portal, que é o girosa.com.br. E agora vamos falar dos convidados, né, Cláudia? Vamos falar, né? Apresente-os. Bom, hoje a gente tem aqui um convidado especial. Como falei, nós trouxemos uma pesquisa eleitoral sobre Carapicuíba e nós vamos entrevistar hoje o candidato a prefeito, José Roberto. José Roberto, quero te dar boa noite, agradecer a sua participação aqui no Girocast, especial Giro nas Eleições, né? Agradecer sua participação para a gente poder falar um pouquinho sobre as suas propostas. Boa noite, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Cláudia. Boa noite aos internautas, os Giro que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Além do nosso entrevistado, que é o candidato a prefeito, nós temos uma participação especial hoje, que é do atual prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves. Então, também quero dar aqui uma excelente noite para o prefeito, que veio aqui participar para contribuir com o nosso bate-papo. Prefeito, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vanessa, boa noite, Cláudia. Alegria estar aqui com vocês hoje e cumprimentar os nossos internautas aí do Girocast. É isso! Ótimo, parabéns! Desta vez falou corretamente. É isso aí. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Vou começar fazendo então a pergunta para o candidato.
José Roberto, você foi anunciado, né, confirmado na convenção como candidato a prefeito, mas eu queria perguntar um pouquinho, antes da gente entrar nos assuntos mais políticos, que você falasse quem é o José Roberto. Queria que você contasse um pouquinho quem é o José Roberto, para quem está acompanhando, e um pouco sobre a sua trajetória política, os detalhes, até aquela história que você contou para a gente nos bastidores, que eu acho que é bem interessante. Então, Vanessa, eu estou em Carapicuíba há quase 40 anos, né? Cheguei aqui na cidade, uma cidade que me acolheu com muito carinho, uma cidade que é muito importante para a minha pessoa, porque ela me deu tudo o que eu tenho hoje, né? Ela me deu a minha família aqui na cidade de Carapicuíba. Eu me casei, criei meus filhos, formei meus filhos. E o mais importante também, né? Eu entrei para o magistério e tive uma carreira de 33 anos no magistério, onde eu formei 2 gerações de alunos. E também entrei para a vida pública, né? Conciliando o magistério com a política, né? Entrei para a vida pública nos anos 2000, e que é aquela historinha que eu contei para você. Em 2000 fui candidato, primeira vez candidato nas eleições. A vereador? Isso, junto com meu amigo aqui. 2005? 2000, não, 2000. 2000, foi a primeira vez, sim. 2000. 24 anos atrás. Eu conheci o Marcos, né? Tive o primeiro contato com ele e aquela historinha que eu contei para você, né? Uma eleição que ela marcou a minha vida, porque eu perdi por apenas um voto essa eleição. E na realidade eu precisava de 2 votos para ficar à frente do vereador que foi eleito, porque o primeiro critério de desempate é a idade. Ele era mais velho, é mais velho do que eu, Dr. Wilson. E interessante que nessas eleições, esses 2 votos que faltaram foi do meu sogro e da minha sogra. Meu Deus, hein? Mas que estavam foi uma fatalidade. Eles tiveram que viajar um mês antes das eleições, não estavam aqui no dia das eleições, e os 2 votos faltaram, né, para que eu fosse eleito naquele momento, né? Mas aí saí novamente em 2004. Foi um momento que eu fiquei entre os mais votados da cidade, fiquei como suplente, e também assumi o Legislativo em 2005. Eu tive o prazer de ser vereador com o Marcos, nessa época. Você de formação professor. E como a gente sabe que tem muitos professores engajados na política, sim. Por mais que não sejam candidatos, têm um envolvimento, né, são mais engajados. E quando surgiu esse interesse de disputar um cargo público, qual foi a motivação para tentar disputar a sua primeira eleição? Em 96, eu participei da campanha política da cidade, né? Ajudando alguns amigos na campanha a prefeito naquela época. E aí em 2000 fui convidado, aí despertou esse interesse. Falei, puxa vida, eu trabalhei na campanha de 96, aí em 2000 fui convidado para sair candidato a vereador. Isso despertou esse interesse. Já estou na cidade já há algum tempo, né? Alguns anos, né? Eu vou retribuir, né, para essa cidade aquilo que ela me deu até agora, trabalhando, né, ajudando a construir a nossa cidade de Carapicuíba. Acho que foi o primeiro momento que despertou esse interesse, né? Você retribuir aquilo que a cidade me deu, até aquele momento. E aí eu me engajei na vida pública, política da cidade, e estou aí até hoje. José Roberto, você também foi secretário de obras, né? Até poucos meses você estava comandando a Secretaria de Obras. Queria que você falasse um pouquinho de quais foram, né, os principais desafios, as principais conquistas à frente da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras é uma secretaria importantíssima, é a secretaria responsável não só por manter a aparência da cidade, a parte de coleta de lixo, por exemplo, de limpeza, de manutenção da cidade, mas é uma secretaria que ela também acompanha as obras da cidade, acompanha as pequenas, as grandes obras da cidade, né? Então é uma secretaria importantíssima, muito importante. Nos últimos anos a cidade ela sofreu uma grande transformação, e eu tive o prazer de participar dessa transformação à frente da Secretaria de Obras. Obras importantíssimas foram planejadas, executadas, outras estão em execução e outras já estão sendo planejadas já para a próxima gestão, se Deus quiser. Uma delas é o Pronto Socorro Bruno Covas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como que foi todo o planejamento, desde dos projetos até a execução. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, e aproveitar que o prefeito também está aqui, né, saber se a gente já tem a data de inauguração.
Eu vou deixar a questão da data com ele, tá? Então, a saúde é uma secretaria muito importante. A saúde ela precisa de investimento contínuo. O último pronto-socorro da nossa cidade ele foi inaugurado há quase 30 anos atrás. E a cidade precisava, com uma urgência, de ampliar o atendimento à nossa população. E o pronto-socorro do Nucovas ele foi planejado, ele está numa região central da cidade, não diga a região central onde está o comércio central, mas bem no miolo da cidade, lá no Parque do Planalto. É um pronto-socorro com 3.566 metros quadrados, importantíssimo, ele vai triplicar o atendimento à nossa população. É um pronto-socorro que, além desse atendimento diário, nós vamos ter a ortopedia também 24 horas. Nós vamos ter odontologia até as 22 horas para atender aquela população que de repente trabalha, não pode ir ao pronto-socorro durante o dia. Nós vamos ter uma ala também para atendimento infantil, um pronto-socorro equipado com o que há de melhor em infraestrutura. Então isso era uma carência da nossa cidade, nós sabíamos disso, o prefeito essa gestão atual trabalhou muito para que esse projeto fosse planejado, colocado em prática e está sendo executado. É um marco na saúde de Carapicuíba, a construção desse pronto-socorro. E tem algum diferencial das outras estruturas? Tem, como eu disse para você, o último pronto-socorro ele foi construído há 30 anos atrás. Sim. Não é uma estrutura, uma edificação adequada para atender a nossa demanda. Esse não. Esse é um pronto-socorro muito bem planejado, com uma estrutura excelente, né? Nós vamos ter lá o que há de melhor de equipamentos para poder atender a nossa população da melhor maneira possível, né? E prefeito, já tem alguma previsão para a entrega dessa unidade? O compromisso é novembro, né? A gente sabe que obra sempre às vezes atrasa ou adianta um pouco. A ideia nossa é que a gente possa adiantar isso um pouco, mas assim, a gente depende da chegada dos equipamentos, dos móveis, que a gente já licitou, todos esses equipamentos, os móveis. Então, está tudo bem encaminhado para esta data, para novembro. E a empresa também se comprometeu para novembro fazer a entrega e a gente colocar ele imediatamente para funcionar, né? É muito importante porque, como disse José Roberto, é uma obra que a gente estava planejando desde 2020, logo depois da pandemia. A gente guardou recursos para isso. E a partir daquele momento as pessoas sempre clamaram por um pronto-socorro mais moderno, com um pronto-socorro infantil junto, porque hoje nós só temos um pronto-socorro infantil que é no centro, as pessoas têm que se locomover até lá. Então vai existir uma ala infantil para atender 24 horas as crianças, né, separada. Vai ter a ala também de ortopedia que hoje também não tem. Então, quer dizer, isso vai melhorar muito para as pessoas que precisam ali. E a Vila Dirce é um bairro que é dos mais populosos, né, da região, né? Então, será muito importante esse grande empreendimento, vamos dizer assim, de saúde, que vai trazer um novo olhar para a saúde mesmo de Carapicuíba. Uma outra obra importante que foi... você quer fazer uma intervenção? Não, pode falar. Pode falar. Depois eu continuo. Pode falar. Uma outra intervenção importante é os novos complexos, né, de educação. São os Centros de Educação, Esporte, Arte e Cultura, né? SEACs. Eu queria que vocês falassem, né? Eu vou pedir para o prefeito falar primeiro como que surgiu a ideia desse SEAC, né? Como que surgiu essa ideia, e depois que o Zé Roberto falasse um pouquinho pra gente de como foi executar, porque eu sei que tem já algumas unidades, né? Sim. Na verdade, o SEAC foi o seguinte, eu fui aluno do Colégio Tuffico Julián, aluno do Estado, inclusive, da primeira série ao terceiro colegial, que é o ensino médio hoje. E a gente sempre sabe que eu, como aluno, na época era aluno jovem, sempre a maior vontade era ir pra quadra fazer esporte, né? E a gente sempre via tanto esses céus que teve agora em São Paulo, também na época do Brizola, aquelas escolas que tinham piscina, estrutura. Eu sempre sonhava um pouco em Carapicuíba que a gente pudesse ter uma estrutura parecida com isso, né? E logo quando eu assumi como prefeito, uma das primeiras coisas que eu fui atrás era de terreno, porque a gente não tinha terreno para fazer uma escola de esporte, né? A gente foi procurar terreno, conseguimos o terreno. Foi daí que surgiu a ideia de a gente formar uma escola neste perfil, onde você tem piscina coberta e aquecida, teatro e uma quadra moderna. Então, quer dizer, você tem lá 3 atividades que você pode fazer durante o dia, e ao mesmo tempo essa estrutura também pode ser usada aos finais de semana e também à noite, que é o que acontece hoje. As estruturas são usadas, os SEACs que nós temos hoje,
são usados durante o dia pelos alunos e a parte da tarde para a noite pelas pessoas de melhor idade. E também uma vez a cada 2 meses pelo projeto Conviver, que são para crianças, pessoas com deficiência. Então, quer dizer, é multiuso essa estrutura, né? É uma estrutura moderna. A gente tem vamos dizer assim, os alunos quase não faltam, né? Por conta dessa questão dessa estrutura, evasão muito baixa. A gente encontra sempre em reuniões os pais dizendo que as crianças amam ir para o SEAC, elas não querem faltar, acordam os pais cedo para não faltar. Então, quer dizer, isso não tem preço, né? É o que eu sempre falo. A gente, no plano de governo, no próximo plano de governo, a ideia é que faça pelo menos mais 2 SEACs. Então, a gente está deixando a estrutura muito bem montada para que isso continue. E, lógico, a cidade só tem a ganhar com isso, né? São SEACs que você tem uma estrutura para o aluno e para a cidade, né? Não deixa de ser também para a cidade de Carapicuíba. Sim. E Zé Roberto, você podia falar um pouquinho da parte mais da obra? Porque eu vejo que tem assim, são grandes complexos. Né? Eu imagino que para administrar essas obras, fazerem elas saírem do papel, por mais que você faça a licitação, seja a empresa acompanhar todo esse processo, também deve ser bem complexo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa parte. Toda obra grande, ela é complexa, né? E é onde pega os detalhes. Então a gente tem que acompanhar de perto desde a elaboração do projeto e todo o processo de execução da obra, para que não haja falha no final, na entrega dessa obra. E o caso do SEAC, por exemplo, mais uma obra que você tem piscina com água aquecida, quadra coberta, SEACs com campos de grama sintética. Então exige uma dedicação ali exclusiva, né, plena, para que essa obra saia do papel, e ganhe vida, para que não tenha falhas. Então exige sim um acompanhamento diário dessas obras. E são grandes obras, são grandes investimentos, né? Sim. Eu gostaria de voltar um pouquinho, né? Falar um pouquinho. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi. Primeiro, eu quero cumprimentar. Boa noite, oficialmente, candidato José Roberto, prefeito Marcos Neves. Sejam bem-vindos aqui à bancada do GiroCast. Eu gostaria de saber como foi, curiosidade, você receber esse convite, esse desafio, né, de ser o candidato do prefeito, que inclusive, né, foi algo muito secreto, né? Nós assim tentamos muitas vezes descobrir quem seria o candidato do prefeito. Acho que vocês segurarem uns 6 meses. Primeiro, como foi esse desafio? E segundo, como foi na verdade, guardar esse segredo, inclusive ali entre o núcleo duro, digamos assim, do governo? Olha, primeiro, né, eu, quando tive as primeiras conversas com o Marcos, eu fiquei muito honrado. Foi uma honra, como secretário de obra naquele momento, ser convidado para a sua sucessão. Sim. Sabia e sei que é uma missão que me honra muito, porque eu estou defendendo o legado de um prefeito avaliado por mais de 80% da nossa população. E confesso para você que, no meu caso, também foi difícil guardar o segredo, né? E eu falei, o prefeito, não tem como eu esconder da minha esposa. Exatamente, principalmente, eu posso, né? Porque ela, se ela não valida, e se ela não validasse? Né? Não, ele falou, pode contar para sua esposa, né? Mas foi muito difícil a gente manter esse segredo até o dia 18 de abril, que foi o dia da Foram alguns, mais de 6 meses esse segredo. Mais de 6 meses para manter, né, esse segredo. Sim. Junto às pessoas que nos cercavam, né? Eu Sim. estava ainda como secretário de obra, muita especulação. Sim. E eu tinha que negar isso constantemente, né? Sim. Olha, gente, eu não estou nem na fila, né, da sucessão, eu estou fora da fila. Tem Sim. muitas outras pessoas aí que estão, que podem ser o escolhido do prefeito, mas é uma prerrogativa dele. Uhum. Né? Então a gente conseguiu sim manter esse segredo. A gente conversava sempre a portas fechadas, né, prefeito? Para manter esse segredo. Mas isso foi até interessante, porque gerou uma expectativa muito grande das pessoas, né, até parte da população, quem é o candidato escolhido, vai ser escolhido pelo prefeito Marcos Neves. Isso, na realidade, foi até um ponto positivo para nós, né, prefeito? Sim, sim. Mas gerou uma expectativa grande, né? Quando o senhor recebeu o primeiro convite, quando o Marcos chamou o senhor e falou que seria o senhor ficou surpreso? Olha, fiquei
Fiquei porque o meu projeto era outro, né? O meu projeto era sair candidato a vereador. O vereador. A vereador, esse era o meu projeto. Então eu recebi, claro, com surpresa, né? E aliado a essa surpresa também, né, é uma alegria, uma honra, né, de ser convidado pelo prefeito. Isso demonstrou que ele, né, uma confiança na minha pessoa, no meu trabalho. Eu acho que isso é essencial, essa relação de confiança entre nós, para uma situação que é a sucessão dele. Como eu disse para vocês, assumir essa missão de um prefeito que vem de 2 mandatos, com uma avaliação fantástica, de mais de 80%, é muita responsabilidade, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas recebi com muita alegria mesmo, e satisfação, né? E além dessa responsabilidade que você mesmo disse, tem, antes mesmo da gente falar um pouquinho aqui do plano de governo, gostaria de falar sobre a segurança. Segurança, obviamente, é um dos mais assuntos importantes que preocupa nós, população, né? Tanto aqui em Barueri, que estamos em Alphaville, quanto Carapicuíba. O Jornal Giro, inclusive, publica diariamente muitas ocorrências de toda a região, inclusive também de Carapicuíba. Então, eu gostaria de saber, assim, óbvio que também sabemos que a responsabilidade maior é do governo do estado, né? Mas, ao que tange a tua competência, a tua responsabilidade quanto prefeito. Então, eu gostaria de saber quais são, assim, as suas propostas para que aumente a segurança na cidade. Olha, como você disse, a segurança, o macro da segurança é responsabilidade do Estado. Sim. Mas, de certa forma, isso acaba sendo transferido para os municípios, como a questão da educação, a questão da saúde, tanto o governo federal como do Estado acabam transferindo muita responsabilidade nessas áreas para os municípios. Uhum. E a segurança não foge à regra. Sim. Não foge à regra. Na realidade, na área de segurança, nós encontramos, em 2017, a nossa guarda municipal um pouco defasada, né, um pouco sucateada. Sim. E a gestão trabalhou muito em cima disso, ampliou o efetivo, né, ampliou as viaturas, estruturou a GCM com novas armas, novos equipamentos de segurança, enfim. Sim. Né? E qual é o nosso projeto, né, para o ano que vem, plano de governo, e já iniciando esse ano mesmo da gestão do Marcos, e nós vamos iniciar isso pelo calçadão de Carapicuíba, que é uma obra que foi construída há 22 anos, ela vai passar por um processo de revitalização agora. Sim. Com a troca do piso, né, com o aterramento da fiação elétrica, aterramento dos contêineres para coleta de lixo, né, uma modernização do calçadão. Lá passam por dia 20 mil pessoas. Você tem um comércio muito forte ali. Aliado a isso, né, falando em segurança, sim, nós estamos pensando, nós vamos executar isso na próxima gestão, e talvez o nosso prefeito já dê tempo de começar isso agora, né, prefeito? Sim. Que nós vamos investir em tecnologia. Sim. Investir em tecnologia. E colocar câmeras de reconhecimento facial no calçadão. Uhum. Que é muito importante. Nós vamos trazer a tecnologia para nos ajudar na segurança. Certo. Essas câmeras de reconhecimento facial, elas vão ajudar muito, porque elas identificam alguém que esteja procurado pela justiça, uhum, e identifica as pessoas que estão lá circulando, até pelo seu gestual. uhum, Se é uma pessoa que de repente já está parada em frente ao banco, observando quem está saindo, quem está entrando, essas câmeras elas conseguem identificar. Então é um aliado que nós vamos trazer para ampliar a segurança da nossa população. E posteriormente nós vamos ampliar esse projeto o ano que vem para as principais avenidas da cidade. uhum. A gestão atual vai iniciar pelo calçadão, e o ano que vem nós vamos ampliar para as principais avenidas da cidade. Além do calçadão, também colocar essas câmeras nos pontos de ônibus, principalmente para a população que pega o ônibus de manhã, de madrugada, colocar essas câmeras nos pontos de ônibus, nas áreas onde há uma concentração maior de pessoas que estão esperando os ônibus. E também nas áreas de descarte irregular e resíduos sólidos. A gente sofre muito com isso na cidade. Sim. Então, são equipamentos tecnológicos que vão ajudar muito a questão da segurança da nossa população. Falando um pouquinho, então, de mobilidade urbana,
Inclusive, o alto índice, né, de construção, tanto do lado de Carapicuíba quanto do lado de Barueri, né, acaba impactando tremendamente no trânsito. O corredor oeste. Sim, o trânsito de Alphaville, inclusive, está travado entre 18 horas e 20 horas. É impossível andar por aqui. Perguntar aqui para você, então, quais são as propostas para que você, quanto prefeito e o prefeito de Barueri, possam conversar para que haja uma solução para que ajude também nessa fluidez desse trânsito? Então, alguns problemas da região metropolitana têm que ser tratados em conjunto, né? Hoje nós Sim. vivemos numa conurbação total, as cidades se fundiram. Sim. Então, alguns problemas têm que ser trabalhados em conjuntos, né? A solução tem que ser apresentada em conjunto. A questão da mobilidade urbana, nós temos hoje uma frota só em Carapicuíba de 200 mil veículos. É muito caro. Muito. Circulando, são veículos que saem de Carapicuíba, vão para Barueri, vão para São Paulo, vão para Osasco, para toda essa região oeste. Então, é necessário investimento na mobilidade urbana. A gestão atual, quando assumiu em 2017, havia alguns gargalos complicados na cidade, principalmente nos bairros. Vamos pegar um exemplo lá na região do Jandaia. Você tinha um gargalo, que é uma região industrial ali, nós temos um parque industrial, Sim. com um sistema viário em péssimo estado. Lá foi feita uma remodelação desse sistema viário, um novo sistema viário que deu fluidez ao trânsito naquele local. A mesma coisa que na divisa de Carapicuíba com Barueri. Nós remodelamos todo o sistema viário ali, a gestão atual remodelou e deu maior fluidez ao tráfego naquele local. E agora, faz parte do investimento no Corredor Oeste, nós estamos, a gestão atual está lá na região central, vai entregar aí em meados de setembro o sistema viário do centro. Um sistema viário muito bem planejado. Nós planejamos um sistema viário para que não tenha farol, eliminar a totalidade dos faróis ali, né, prefeito? Sim. Para que dê maior fluidez ao trânsito. Sim. E o viaduto, em frente ao Açaí, uma obra de quase 100 milhões de reais, que o pessoal que vai trafegar pelo Corredor Oeste, mas vem, por exemplo, de Osasco, vai para Alphaville, não vai passar mais pelo centro de Carapicuíba. Ele vai por detrás do Parque Gabriel Schuch, já vai pegar a ponte e vai para Tamboré, Alphaville. Sim. Aliado a isso, em parceria com a Prefeitura de Barueri, você citou, né? Por isso que é importante, né, essa parceria entre os prefeitos. Barueri está fazendo a parte dele, a Avenida Pirarucu, que sai lá da aldeia. Certo. Aldeia de Barueri, isso, sim. Parque Shop. Sim. Ela vem margeando o rio Tietê e nós vamos fazer a nossa parte ali. Certo. É um projeto que a gestão atual já licitou, né, prefeito? Sim. E vai ter início nos próximos meses aí. E o ano que vem essa obra vai continuar, porque a nossa missão é dar continuidade e ampliar todo o serviço que tem sido feito até agora. É uma continuidade com ampliação. Nós vamos fazer também a avenida, que vai se juntar à Avenida de Barueri, dando uma nova saída para Gustavo Correia, que é um bairro ali daquela região, e também dando opção para os motoristas acessar a região de Alphaville por essa Avenida Pirarucu. Então são investimentos em mobilidade urbana que vai facilitar em muito o ir e vir das pessoas nessa região, aqui nessas cidades que compõem a região oeste aqui, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, né, aqui a nossa transmissão. Aproveitar para pedir para você que ainda não compartilhou esse link, compartilhe aí com algum morador que você conheça de Carapicuíba, para que ele possa acompanhar essa entrevista, conhecer um pouco mais sobre as propostas do candidato José Roberto. E também aproveita para seguir a gente lá no Instagram, @GiroSA, para você receber lá acompanhar todas as notícias de Carapicuíba e também das outras cidades aqui da região oeste. Bom, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, candidato, quero perguntar para o senhor em relação à receita. A gente sabe que a região tem cidades com um orçamento milionário, né, e outras, né, que não tem, que é o caso de Carapicuíba, onde o prefeito aqui sabe melhor do que ninguém como puxa o cobertor de um lado e puxa do outro, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que vai ser, né, o seu trabalho para continuar essa captação de recursos, né, para não diminuir aí o ritmo de obras, não parar os investimentos, isso. Então, como você disse, a nossa cidade ela tem um orçamento
que é para sustentar a máquina administrativa e fazer pequenos investimentos. Nós temos o menor PIB per capita do estado de São Paulo. 645 municípios, nosso PIB per capita está em torno de R$ 1.800. Você divide isso por 12, vai dar um valor muito pequeno de investimento mensal. Então, qual é a solução? A solução é captar recursos. Recursos que, e principalmente o recurso que você não precisa devolver esse recurso. É um fundo que vem para o município e você não precisa, não é um dinheiro emprestado, é um dinheiro que vem, você faz o investimento e você não precisa devolver para o governo federal ou para o governo do estado. O Marcos, com toda a sua experiência, foi deputado por 6 anos, uma rede de contato com os deputados, uma boa relação com o governo do estado, tanto com os deputados federais como os deputados estaduais, uma boa relação lá em Brasília também. Conseguiu, durante todos esses anos, recursos para fazer investimento, principalmente em infraestrutura. E quando eu falo em infraestrutura, eu não estou falando só, por exemplo, em recapeamento de rua. Nós recapeamos 1.500 ruas até agora. Estamos com a segunda parte do programa de recapeamento de ruas, mais 300 ruas que já foram licitadas. Mas investimentos tanto na construção de escola, na construção de UBS, na construção do próprio pronto-socorro novo que está sendo feito. A necessidade de captar recursos ela é contínua, ela não pode parar. E o nosso compromisso é continuar buscando recursos. E eu quero salientar também que o nosso prefeito Marcos Neves, ele vai continuar junto com a gente, trabalhando, parceiro nosso ali do nosso lado, ele e a sua vice Gilmara vão continuar junto com a gente, considerando toda a sua experiência, toda a sua rede de contato que ele tem, o respeito que ele tem no governo do estado, junto à Assembleia Legislativa, lá em Brasília com os deputados, ele vai continuar ao nosso lado aí, nos ajudando a captar recursos para a gente continuar com essa pegada forte de investimento para melhorar ainda mais a nossa cidade de Carapicuíba. Marcos, ainda vou perguntar agora para o prefeito, seu sucessor, o senhor já passou então essa receita para ele. Receita do bolo. Bater na porta, governo do estado e federal. Na verdade, assim, numa das minhas conversas com o Zé Roberto, que foi meu secretário e somos amigos há mais de 20 anos, ele sempre soube da minha dedicação, do meu jeito de trabalhar. E falei a ele, eu quero continuar ajudando a cidade, quero continuar cuidando também, ajudar a cuidar das obras, porque assim, isso para mim é um orgulho, ver minha cidade avançando, ver minha cidade crescendo. As pessoas nunca achavam que isso, cara, que eu poderia chegar onde chegou, e a gente tem essa experiência, os deputados confiam na gente, conhecem a gente, o governo também, a gente sabe os caminhos, então isso facilita o trabalho. Se eu tivesse uma pessoa que fizesse o trabalho que eu faço, eu estaria fazendo outras coisas na cidade, eu tenho que fazer meio que tudo, cuidar da cidade, buscar recurso, ir a Brasília, voltar, conversar, falar com os deputados. Daqui depois eu vou pro Palácio, aí à noite tem outro compromisso, assim é a minha vida. E aí os secretários tocam o dia a dia. Só que a gente, vamos dizer assim, vai dar tudo certo, a gente vai continuar com esse trabalho com, vamos dizer assim, com até mais organização e mais tranquilidade, porque assim, eu vou estar mais tranquilo para cuidar disso, e trazer recursos de verdade naquilo que a gente sabe que precisa, porque a gente hoje meio que arrumou recursos para todas as áreas, Você precisava resolver o problema de todas as áreas. Não tinha uma área que falava, essa área está resolvida. Não, se é na saúde era problema, se é na educação era problema, se é na infraestrutura era problema. Não tinha um lugar que falava, está resolvido. Não, hoje não. Você, por exemplo, iluminação de LED, está resolvido. As faltas das principais, das vias da cidade estão resolvidas. A maioria dos lugares estão muito bem feitos. As secretarias, da mesma forma, as UBS estão revitalizadas. Você precisa continuar buscando recursos para quê? Para fazer a manutenção da saúde, pagar as contas, trazer mais remédio, melhorar essa questão de investimento na segurança, na educação da mesma forma. Mas assim, é muito mais fácil do que foi no passado. Então a nossa ajuda será muito importante. Então, com a experiência que eu tenho, vou poder ajudar bastante mesmo, e a população sabe disso, do nosso compromisso, de que nós vamos continuar ajudando a cidade. Nós não vamos deixar a cidade que as pessoas, você vai embora. Não vou embora, não, continuo lá, da mesma forma. E vamos estar juntos aí, todos nós, eu, o professor Zé Roberto, a Gilmara, o Guto, todos nós juntos aí, para continuar junto com a nova Câmara de Vereadores, os secretários, assim, se Deus permitir, nós vamos estar todos nós juntos para fazer o melhor pela cidade. Essa ajuda efetiva que você
citou, Marcos, né, para contribuir com o governo, oficialmente pode ser através de um cargo? Você Não necessariamente, não necessariamente. Vai ocupar alguma secretaria? Não necessariamente, não, por conta de que eu acho assim, eu estando livre, eu consigo, vamos dizer assim, estar mais solto para que a gente possa ajudar nas coisas da cidade, né? Mas assim, eu quero ajudar e vou poder ajudar, não tenho dúvida que eu vou poder ajudar para que a gente possa melhorar ainda mais a vida das pessoas, essa é a nossa intenção. E para um futuro próximo, você pode alçar aí voos mais altos para o governo do estado, por exemplo? Vamos primeiro ganhar essa eleição, né? Vamos primeiro ganhar a eleição de prefeito, né? Já aí tô depois lá na a gente frente, vai, Marcos. vamos Quero pensar saber em 2026. outras eleições, né? Vamos pensar em outras eleições, mas eu sempre trabalhei dessa forma, pensando no hoje, trabalhando para o futuro. Sim. Mas é uma coisa de cada vez. E a gente conseguiu chegar onde nós chegamos porque a gente trabalhou dessa forma, sempre com muito cuidado, né? A população sempre quer saber do que você vai fazer por ela, pelos bairros, pela cidade. A eleição tem um momento certo para discutir, tanto é que nós deixamos para discutir esse assunto em abril. Sim. Nós estávamos discutindo, montando os partidos, organizando. Sim. Em abril a gente anunciou o candidato e está indo muito bem. Graças a Deus está indo muito bem, porque a população entende desta forma, né? Então a gente vai continuar tocando o dia a dia aí. E como... Opa, desculpa, imagina. Eu queria perguntar para o Marcos uma curiosidade, Cláudia, porque também tem algumas. Na última vez que ele veio no nosso podcast, Sim. a gente tentou de todas as formas tirar o nome de José Roberto. E Sim. não conseguimos. Não. Agora ele vai poder falar pra gente como que foi que ele escolheu, quando foi, né? Quando? Que ele Quando, por quê, como? Isso é segredo, Como? quando é segredo. Não, na verdade, assim, nós tínhamos lá muitas pessoas com condições de ser o candidato. Mas assim, a gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que ouvir os deputados, ouvir os partidos, Sim. ouvir os vereadores, ouvir os secretários. Fui ouvindo sem falar o que era, fui conversando, tirando opiniões, ouvi os candidatos que também queriam ser, e a gente foi tirando ali, e a gente achou uma forma de que a gente poderíamos estar todos juntos desta forma, né? Às vezes, de uma outra forma, nós poderíamos ter um grupo que poderia até se dividir. E não é a nossa intenção dividir. Tanto a Gilmara, que foi muito importante no processo, eu sempre agradeço ela por ela também estar conosco, estar neste projeto, da mesma forma o Guto também, porque a gente sabia que era muito importante todos nós estarmos juntos pela cidade. A cidade de Carapicuíba sempre sofreu muito por conta de que sempre faltou muito recurso. Mas todo mundo queria ser prefeito. Né? Todo mundo queria ser prefeito, numa cidade que não tinha dinheiro, mas todo mundo queria ser. Mas a gente conseguiu implementar um modelo diferente, né, desses últimos 20 anos. A gente conseguiu trazer realmente para que as pessoas pudessem ter orgulho de morar lá. As pessoas não tinham esse orgulho, elas perderam um pouco isso. Eu nasci em Carapicuíba e eu sei da vontade que era das pessoas que moravam lá de ver a cidade crescer. Ao passar dos anos, foram se passando, as pessoas foram perdendo um pouco isso, né? Foram meio que olhando pro vizinho, imagine você morar numa casa e você querendo comparar sempre seu vizinho, né? E era muito triste para mim como político isso. E quando me tornei deputado, eu sempre levava com muita honra o nome de Carapicuíba. E a partir dali que os deputados, o governo de São Paulo, os governadores começaram a ver o que era Carapicuíba. Porque quando você fala, uma cidade tem 500 mil habitantes, né? É cidade rica. Não é. Ninguém acredita. Nós estávamos ontem numa visita, a pessoa falou assim, eu sou de Caconde. Aí eu falei assim, tenho certeza que seu orçamento é maior do que o nosso per capita. Não, nunca. Caconde é pequeno. Eu falei, então, per capita é. Nós perdemos para todas. Só que assim, a gente sabia que a gente tinha esse grande desafio. E eu sempre falo, além das pessoas, eu sempre falo que a mão de Deus colocou-se sobre Carapicuíba, porque a gente conseguiu fazer muita coisa que ninguém esperava. Nem a gente até podia imaginar que a gente poderia chegar tão longe em tão pouco tempo, né? A gente sabia que podia chegar tão longe, mas não em pouco tempo. Por quê? Porque as portas se abriram, as coisas se caminharam, a gente teve bastante ajuda, né? Os governos que estiveram conosco também participaram muito. Então assim, naquele momento a gente sabia que era uma grande responsabilidade não deixar o grupo se dividir. Essa era o meu grande desafio era esse, como aconteceu em algumas cidades, né? Que os grupos se dividiram. Mas Carapicuíba não podia passar por isso, a população não merecia isso. E eu acho que hoje a gente demonstra à população que nós estamos unidos por Carapicuíba, né? A candidatura do Zé Roberto, a candidatura também do Guto, junto com o meu apoio da Gilmara, é de suma importância para continuar com o trabalho. É lógico que precisa fazer ajustes, precisam ser feitos sempre mais investimentos, as pessoas sempre vão querer isso, mas nós sabemos o caminho. Nós sabemos o caminho. Sim.
E as pessoas já passaram por lá e tiveram oportunidade e não fizeram. Então agora não adianta vir com um discurso que vai fazer, que tem contato, que consegue trazer fulano. Trazer não resolve o problema. Você não paga a conta no final do mês. Você tem que trazer o dinheiro e pagar. É isso que resolve. E foi o que a gente fez. Então, assim, este grupo hoje, tanto de vereadores que estão conosco, dos nossos candidatos a vereadores também do time, junto com a Gilmara, com o Guto, com o Zé Roberto e eu, nós vamos continuar fazendo a diferença na cidade. Não tenho dúvida disso. Se a população nos der a oportunidade novamente de continuar com esse trabalho, elas não vão se arrepender, porque nós vamos continuar com esse trabalho firme, com muita determinação para continuar mudando a vida das pessoas. E, prefeito, eu acho interessante, né, que o senhor falou da questão da oposição, falar que vai poder trazer apoio ou trazer políticos ou recursos. Mas uma coisa que a gente sempre destacou e que todos os veículos até de comunicação, inclusive o Giro, que publica, a gente acompanha bastante a sua agenda, é que você tem bom relacionamento, inclusive com o atual governo federal. Sim, né? sim. Porque o senhor segue filiado no PSDB, sim. E o atual governo federal é do PT. Sim, e sim. o senhor conquista recursos no governo federal Sim. e conquista recursos no governo estadual, Exatamente. que é do republicano. Eu posso ter divergências, mas eu respeito todos os governos. Tanto quanto estava o ex-presidente, né, Bolsonaro, respeitava como presidente, podia ter divergências, como também agora do Lula. Mesma coisa. A gente precisa cuidar da cidade. E nós vamos buscar recurso, né? Como disse para o Zé Roberto, nós vamos buscar recurso aonde tiver o recurso. Vai ter no governo federal? Nós vamos buscar. Vai ter no governo do estado? Nós vamos buscar. Nós temos que buscar. Por quê? Carapicuíba é uma cidade que gera riqueza pro país. Muitas pessoas, seu suor, seu trabalho, geram riquezas para outros municípios, né? Para outros, né? Até para outros estados que acabam trabalhando em empresas que levam produto para outro estado, e assim vai. Então, nós vamos passar o Pires, sim, como sempre fez. Lógico que com a questão da reforma tributária, acho que isso pode melhorar um pouco para Carapicuíba. A curto prazo não muito, né? Mas demora um pouco. A médio e longo prazo. Mas, assim, nós se damos muito bem. Por quê? Porque eu tenho os deputados de apoio. Os deputados abrem as portas para nós, né? E o governo automaticamente respeita também os deputados e senadores que abrem essa porta para o município de Carapicuíba, né? Mas assim, eu sempre respeitei, mesmo com divergências partidárias, e sempre vou respeitar. José Roberto, eu perguntei agora, né? Ele não me falou a data de quando ele tomou essa decisão, mas já contou um pouco mais de como foi. Mas eu queria saber de você como que é receber esse apoio do prefeito. Você falou um pouquinho já na pergunta da Cláudia, mas queria que você falasse um pouquinho mais de como que foi, como tem sido ser apresentado para as pessoas pelo prefeito, que tem uma boa aprovação, como que é ter esse principal apoiador aí como cabo eleitoral, o atual prefeito. Posso dizer para você que não tem preço. eu acho que na política, né, essa confiança do eleitor é de suma importância. Como o nosso prefeito ele tem uma aprovação aí de mais de 80%, quando nós estamos na rua, essa transferência dessa confiança ela é notória. As pessoas estão junto com o Marcos, é a indicação do Marcos, então nós estamos juntos. Então é uma grande alegria para nós na rua, né, prefeito? Sim. Uma grande satisfação, porque essa transferência desse apoio para a minha candidatura nos honra muito. Isso é uma demonstração de um trabalho que tem sido feito aí nos últimos 7 anos e meio, né, com muita competência, com muita responsabilidade. O Marcos, junto com a Câmara de Vereadores, junto com a sua vice Gilmara, fez um trabalho de excelência na cidade. É uma transformação. Como ele disse ainda há pouco, nós resgatamos realmente o orgulho e a dignidade da população de Carapicuíba. Uma cidade que estava abandonada, uma cidade onde as coisas não funcionavam direito, e ela passou por um processo de reconstrução, com muito trabalho sério, trabalho duro, responsabilidade com os investimentos, O Marcos sempre foi muito criterioso com relação a isso. Ter responsabilidade, onde colocar cada centavo. E essa credibilidade que o Marcos tem hoje junto aos deputados estaduais, federais, junto aos governos, é justamente por isso. Por ter a responsabilidade de aplicar corretamente o dinheiro que chega até a cidade. E ele vai continuar o ano que vem, não como um cargo, mas como voluntário, né? Sim. Buscando recursos para a nossa cidade, para continuar se transformando e evoluindo, né?
E dando continuidade exatamente a isso que você citou, ao qual o peso, né, do apoio do prefeito na sua campanha, gostaria de entrar aqui agora no assunto da pesquisa eleitoral, né? Hoje, o Jornal Giro, ele divulgou uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto MAS, pesquisa do Marcos Agostinho. Um grande abraço, Marcos, nosso parceiro aí de anos. E foi apontado na pesquisa de intenção de voto que você tem a preferência de 43% do eleitorado. Primeiro eu quero saber como você recebe esse resultado, né? E depois a Vanessa, ela vai falar um pouquinho mais sobre os gráficos. Tá até aparecendo aqui sim. o gráfico na tela. Acho que antes do candidato responder, só a gente repassar os dados aí para o internauta. Então, a pesquisa de intenção de voto, como a Cláudia já mencionou, feita pelo Instituto MAS, né, divulgada pelo Giro na edição de hoje, que está lá disponível também na manchete do nosso portal de notícias, girasa.com.br, traz os seguintes dados, né? Então, foi perguntado ao eleitor e se os candidatos a prefeito de Carapicuíba fossem esses, em qual o senhor ou a senhora votaria se a eleição fosse hoje? Professor José Roberto aparece com 43%, Sérgio Ribeiro com 23%, professor Lucena com 6%, Dudu de Paula com 3%, doutor Evaldo com 2%, nenhum 16%, não sabe 7%. Aí um índice bem alto, né, candidato? É um índice bem alto, né? Mas eu acho que esse índice alto das pessoas que não sabem, acho que é o momento que nós estamos vivendo, né? Nós digo o índice alto do senhor, né? 43%. Mas também ainda estamos aqueles que estão, né? indecisos também é um número ainda, porque nós estamos ainda numa pré-campanha. Agora, com relação ao número apresentado sobre a minha pré-candidatura, eu estou muito satisfeito, né? Porque nós lançamos o nome 18 de abril. Aí nós entramos numa pré-campanha muito forte. Então nós vencemos a primeira onda, que é levar o nome do professor, apesar do José Roberto levar esse nome aos 4 cantos da cidade. Mesmo como secretário de obra, uma secretaria importante, a gente acompanhando as obras da cidade, cuidando da manutenção da cidade, da limpeza, enfim, né, da zeladoria da cidade, o nome não chega a toda a população. Então nós vencemos essa primeira onda e atingimos aí esse número muito satisfatório até o momento. E a partir do dia 16 de agosto, quando nós fomos para a rua realmente com a campanha efetiva, a tendência é que esse número ele aumente. Essa mesma pesquisa também trouxe um outro número interessante que você quer abordar, Cláudia? Da rejeição? Porque foi apontado em que a tua rejeição é baixa. Ela é de 6%. 6%. E o seu adversário... 42%, né? O do adversário. Desculpa, é 42%, certo? 42%. Eu gostaria também de saber o que você acha dessa rejeição do seu adversário, do PT, Sérgio Ribeiro. Então, Cláudia, essa rejeição é fruto daquilo que se plantou no passado. Aquilo que se plantou no passado, essa rejeição se refere a isso. Uhum. No meu caso, esse baixo índice de rejeição, eu sempre tive uma vida pública correta, sempre trabalhei muito pela nossa cidade. Todos os momentos que eu estive na administração foi pensando na nossa cidade, pensando na nossa população. Como secretário de obra, trabalhei muito junto com o Marcos para poder reconstruir a nossa cidade. Uhum. Então esse é o reflexo dessa baixa rejeição. Ok. Nessa mesma pesquisa, a gente trouxe também uma outra informação importante, né, Cláudia, que é a aprovação do atual governo, né? Do prefeito Marcos Neves, na verdade. Né? A gente está vendo lá na tela também, né? O senhor aprova ou desaprova o trabalho do Marcos Neves como prefeito de Carapicuíba? 78% dos entrevistados responderam que aprovam, 15% que desaprova e 6% que não sabe. Prefeito, novamente, aí um índice alto, né? A gente já fez algumas pesquisas aqui recentemente no Giro, e todas o senhor aparece sempre na casa dos 80%, 70%, sempre com um índice bem alto de aprovação. Como que o senhor vê esse resultado, né? Porque a gente ouve de alguns prefeitos que de vez em quando acontece do segundo mandato não ser tão bem avaliado como no primeiro, mas no seu caso
não é a regra, Não né? é. Sim. Nós sempre mantivemos uma avaliação entre 70 e 80, nós já chegamos até na faixa de 84, chegamos até 84. E fica variando, né? Então, mas assim, por quê? Porque a gente trabalhou, a gente não parou de trabalhar no segundo mandato. Geralmente alguns prefeitos, né, ganham a primeira eleição, na reeleição ele trabalha demais para que ele possa ser reeleito, né? Tem esse modelo aí. Nós não, nós ganhamos a reeleição num momento difícil, que era a pandemia, que a gente estava atribulado de problemas, as pessoas não sabiam por onde se segurar. A gente conseguiu ir muito bem na pandemia naquele momento. Isso também foi fruto de que as pessoas viram que o nosso governo era um governo que se preocupava com as pessoas. E a partir dali, de lá para cá, a gente, vamos dizer, implementou uma força máxima mesmo, né? Força pesada mesmo, aceleramos de trabalho. Todos os meus secretários sabem, o José Roberto sabe também da cobrança que eu faço. E continuo fazendo, independente de que falta poucos meses para acabar o mandato. A gente quer entregar as obras, quer continuar, a gente continua buscando recursos para a cidade para os próximos 2 anos, tem um planejamento da cidade para os próximos 2 anos. Então, assim, a gente não pode perder isso, nós temos que continuar com esse trabalho, que eu sempre falo, para que essa aprovação continue, né, para o próximo governo, porque as pessoas aprovam o governo pelo seu trabalho. E lógico, a régua está lá no alto, né? Está lá no alto, a gente vai manter essa régua no alto. E manter essa régua no alto não é fácil, porque as pessoas acostumaram com a cidade sem buraco, com a cidade bem iluminada, com o posto de saúde funcionando bem, com a escola com piscina, com a água aquecida, o parque funcionando bem, quer dizer, tudo um total, vamos dizer assim, juntando todas aquelas benfeitorias para a população que funcionam bem. E a gente vai ter que continuar fazendo desta forma, e não tenho dúvida disso, que nós vamos continuar. Eu sei do compromisso que tem o José Roberto e o Guto de continuar com esse trabalho, e assim, a aprovação é uma cobrança deles, né? A eles do trabalho que tem que continuar, e sempre pé no acelerador. É dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, não tenho dúvida que eles também farão isso também. E para mim é uma alegria ser muito aprovado pela população, que demonstra que a gente cumpriu o nosso papel muito bem. E a gente fica feliz de estar cumprindo o papel no final do nosso mandato com essa grande aprovação. Mas eu queria só pegar um adendo aqui. Que nós somos um grupo hoje que nós somos desprovidos de vaidade política. Eu brinco sempre, né, prefeito? Que a nossa vaidade com a cidade. É oferecer o melhor para a população, oferecer o melhor para a nossa cidade de Carapicuíba. Essa é a nossa vaidade. Mas não há vaidade política de... Eu não quero ter disputa com o Marcos, ser melhor que o Marcos. Eu quero continuar trabalhando como ele trabalha hoje. Eu quero a continuidade do governo, ampliando as benfeitorias para a nossa população, ampliando o trabalho na área de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura, habitação, cultura, esporte, enfim. A gente tem a continuidade de um governo visando sempre ampliar o atendimento da nossa população. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que foi a escolha do vice. Né? Como que foi a escolha do vice, que também depois que anunciou ficou quem vai ser o vice, até que vocês anunciaram, né? Alguns dias começaram a surgir os comentários de que seria o Guto, né? E depois acabou se confirmando. Queria que falasse um pouquinho de como que foi a escolha e também de qual será o papel do Guto dentro de um possível mandato, caso o senhor seja eleito. Então, o Guto é um grande parceiro, né? Ele vereador já por 2 mandatos, né? Presidente da Câmara Municipal por 2 biênios, né? Ajudou muito a administração porque conduziu essa transição de governo de 2017 para cá. A Câmara Municipal foi muito parceiro e o Guto teve um papel fundamental, né? Porque é uma Câmara Municipal que entendeu que a cidade precisava ser reconstruída, que ela precisava de uma atenção especial, e a Câmara se uniu com o Executivo. Não adianta remar de um lado, Executivo de um lado e Legislativo do outro, as coisas não vão funcionar. E o Guto teve um papel fundamental. Eu acho que passou por isso também, a escolha do Guto. E claro que toda a experiência dele do Legislativo, trazendo para o Executivo, vai nos ajudar muito a continuar essa administração de sucesso que nós temos hoje. Cláudio, você quer fazer mais alguma pergunta para o prefeito? Candidato? Antes da gente ir para os finalmente, né, porque já estamos com o horário adiantado e apertado, 2 coisas. Lembrar que os nossos internautas, Vanessa, quem quiser acompanhar na íntegra a pesquisa, ela está no portal de notícias do jornal girosa.com.br, todos os gráficos.
No impresso aqui é bem limitado, né? Lógico, foram 2 páginas que nós conseguimos relatar aqui os principais gráficos, mas toda a pesquisa está lá. Inclusive, uma das perguntas que também me chamou a atenção era exatamente essa, da vantagem da disputa direta contra o ex-prefeito Sérgio Ribeiro fossem os únicos nomes, né? Então, o professor José Roberto, ele aponta 61% e o Sérgio Ribeiro com 26%. Acaba mantendo, né, a questão aqui dos 23 dentro da margem de erro, né? Então, assim, a Marcos Agostinho, Instituto MAS, pesquisa cravando ali os resultados. Bom, eu não sei se você tem alguma coisa mais de governo de estado, ou de plano de governo. De plano de governo, não. Né? Então, eu gostaria de finalizar aqui, Marcos Neves, prefeito. Gostaria de verdade, assim, de saber como está o seu coração deixando a gestão da cidade de Carapicuíba e pelo menos abrisse o seu coração e nos dissesse o que você vai fazer depois do dia 31 de dezembro de verdade. Segredo. Na verdade, assim, primeiro muito feliz de estar cumprindo o meu papel como prefeito. Sempre foi para mim um grande sonho cuidar da minha cidade, a cidade qual eu nasci, qual eu moro. Eu via meu pai prefeito, minha mãe ajudando ele, e as dificuldades que ele passou. Eu era bem jovem, né? bem menino, vamos dizer assim, 7, 8 anos de idade. Sim. E via a dificuldade que era. E eu hoje poder administrar a cidade de qual eu nasci, quer dizer, é uma honra para qualquer pessoa administrar uma cidade de qual ele faz parte, né? Da história. E cumprir o meu papel. Acho que o meu papel está sendo cumprido muito bem e fico feliz. Deus sabe de tudo aquilo que eu consegui conquistar para a cidade. E, ano que vem eu vou continuar ajudando. Não tenha dúvida que eu vou continuar cuidando da população, vou continuar ajudando, vou estar ao lado desse time aí para poder ajudá-los a fazer o melhor pela cidade. O futuro, né? Perguntar de outra forma. A Deus pertence, né? Não, sonho não, eu tenho, lógico que nós somos políticos, né? Político sempre vai cuidar, continuar cuidando das pessoas. Você precisa estar em algum lugar, né? Você precisa estar, vamos dizer assim, ocupando algum cargo público ou estando sendo deputado, alguma coisa assim. Você precisa estar. Mas assim, eu vejo primeiro que nós temos um passo agora, que é ganhar essas eleições. Essa é uma grande responsabilidade. A população depois, a gente vai poder continuar cuidando, ajudando o governo, cuidando da cidade, das pessoas, e aí depois a gente planejar qual o melhor caminho a gente tomar para continuar ajudando a cidade. É isso. E você ajudando e tendo essa intenção de ajudar mais próximo, inclusive Carapicuíba, nas eleições de 2026, você tem pretensão a disputar algum cargo público? Eu acho como que sim. Governo, como devo deputado estadual, Marcos? Devo disputar. Não sei o que seria, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser federal. A gente tem uma vontade grande de continuar ajudando a cidade. É isso. Eu sou apaixonado por Carapicuíba. E quero também, vamos dizer assim, continuar fazendo isso, e eu consegui transformar essa cidade. Então eu fico muito feliz por isso, por a gente conseguir mudar a vida das pessoas. Não tem preço isso, de você mudar a vida das pessoas, das crianças, de uma cidade. Imagine que é uma cidade de 500 mil habitantes, né? Independente da população, a gente mudou uma cidade de 500 mil habitantes, que é uma metrópole, dentro de uma grande São Paulo, que é super difícil de conquistar. E a gente conseguiu fazer isso. E a gente quer continuar com esse trabalho, manter esse trabalho e manter a população feliz. Eu acho que esse é o nosso papel. A questão política, a gente tem que ver ano a ano, saber o que vai acontecer no país, saber o que vai acontecer na cidade, para que a gente possa planejar o melhor futuro também para a cidade. Marcos, eu não vou desistir, vou insistir mais um pouquinho. Eu também. Marcos, você já foi vereador, já foi deputado estadual, né? Foi prefeito. E a experiência do executivo, dizem que ela dá uma viciada um pouco. Você quer ser do executivo novamente, né? Você está elegendo seu sucessor, 2026 tem eleição e muitos falam que um governador poderia sair da nossa região. Você estaria disposto se o seu nome surgisse? Eu acho que a questão de governador é uma questão mais complexa, né? Não é simples você ser candidato a governador, né? Porque assim, primeiro que você tem que estar no momento certo, com os partidos certos, você tem os grandes partidos, você tem aí, vamos dizer assim, essa questão da briga da direita e da esquerda, quer dizer, existe enquanto a gente não resolver isso,
Eu não vejo que você pode surgir nomes mais de centro, onde a população possa ter uma escolha tanto de um lado quanto do outro. Acho que a população perde muito com essa questão de quando a gente está brigando aqui, brigando ali, mas a gente precisa estar sempre cuidando das pessoas. Eu acho que esse é o primeiro lema. Independente de um ou de outro, nós precisamos cuidar das pessoas. Então eu acho que ainda é cedo para discutir um assunto desse. Lógico que a região tem condições sim de ter um nome para que possa representar, e nós já chegamos muito perto disso no passado, mas é momento, tudo é momento, é política, é momento, é o lugar certo, na hora certa, né? Você vê, o Geraldo Alckmin foi vice-governador, depois virou governador, mesma coisa o Márcio França, o Rodrigo Garcia, quer dizer, foram, alguns se deram bem, outros não se deram tão bem, mas a coisa caminhou por esse caminho aí, mas eu quero continuar ajudando a minha população. Carapicuíba. E falando em ajuda, se o momento for propício, você pode voltar em 2028, ser prefeito de Carapicuíba? É a mesma coisa. Eu acho que, assim, eu cumpri o meu papel. Eu cumpri o meu papel e vou estar à disposição. A população é que sabe o melhor caminho para que a gente possa continuar cuidando das pessoas. Tá bom, estou satisfeita. Vou fazer só mais uma pergunta ao candidato, depois uma pergunta para o Marcos. Não, vou começar pelo Marcos primeiro. Marcos, queria que você falasse então uma mensagem diretamente aos eleitores, né, de Carapicuíba, né, sobre esses últimos meses e da importância do momento, né, da eleição. Olha, primeiro agradecer a população de Carapicuíba, né, a população, ao nosso time político lá, em nome do Guto, da Gilmara, dos nossos vereadores, dos nossos pré-candidatos a vereadores e também pré-candidatos a vereadoras que estão lá no nosso time, que a gente tem um grande desafio, que é manter este trabalho. E a população também quer isso. A população quer que o trabalho seja mantido, que as coisas continuem da mesma forma, com alguns ajustes que precisam ser feitos, e isso faz parte do processo político, mas assim, a população pode continuar confiando na gente, que a gente vai continuar cuidando da população e cuidando da nossa cidade. Eu fico muito orgulhoso mesmo e feliz de cuidar do meu povo, e quero continuar cuidando desse povo, do povo que sempre nos prestigiou, sempre votou na gente, e não tenho dúvida que a população sempre vai estar ao nosso lado, e fico muito feliz e agradecer também a população por essa grande oportunidade que me deu também para ser prefeito da cidade, e que também vai dar para que a gente possa, se Deus quiser, continuar com esse trabalho também. Para o professor, para o José Roberto, vou chamá-lo de José Roberto, queria que você mandasse também uma mensagem diretamente, né, para os moradores de Carapicuíba e respondessem a essa questão. Por que o senhor acredita que é o mais preparado para ser o próximo prefeito de Carapicuíba? Bom, primeiramente, agradecer a você, a Cláudia, né, por esse momento aqui tão especial, né, que antecede uma eleição na nossa cidade, uma eleição importante, que se trata da continuidade de um governo que deu certo, né. Agradecer ao nosso grupo político, a nossa vice-prefeita, que está sempre ao nosso lado, né, ao nosso pré-candidato a vice, o Guto, também vereador da nossa cidade, que está ao nosso lado, nossos pré-candidatos empenhados, né, nessa campanha, e dizer para a nossa população de Carapicuíba ficar tranquila, que a nossa missão é dar continuidade e honrar esse legado do nosso prefeito Marcos Neves. Essa é a nossa missão. Estou preparado, fui secretário de obra da gestão do Marcos, conheço a cidade, conheço as dificuldades, conheço as necessidades da cidade, e a nossa missão é ampliar tudo o que foi feito até agora por essa gestão maravilhosa, uma gestão responsável, e nós vamos continuar com essa responsabilidade. É uma continuidade de um governo que deu certo, vamos continuar ampliando o investimento em saúde, educação, e segurança em todas as áreas, para dar à nossa população o melhor que ela merece, que são serviços de qualidade. São serviços que a população, quando procura, ela se sinta segura, se sinta atendida. Então essa é a nossa missão, junto com o Marcos, que vai continuar ao nosso lado, junto com a Gilmara, que vai continuar ao nosso lado, nossos vereadores lá na Câmara Municipal, que são vereadores que tiveram um papel importantíssimo nesse processo e vão continuar junto com a gente, os novos que serão eleitos vão continuar junto com a gente, e estou preparado para continuar esse trabalho junto com o nosso prefeito aqui. A população pode confiar que nós vamos continuar trabalhando muito para oferecer o melhor à nossa população.
Tá Isso aí. Cláudia, mais alguma pergunta? Não, eu quero me despedir aqui, agradecer a presença e uma ótima campanha para você, José Roberto, Marcos Neves. Muito Obrigado. obrigada mais uma vez Obrigado. por estar aqui. Vanessa, muito boa noite, obrigada a você. Você, internauta Giro, muitíssimo grata. Lembrando que nas próximas edições vamos publicar pesquisas eleitorais agora até o dia da eleição. Então, se você quiser, a partir da próxima semana, nós já temos outros candidatos aqui de outras cidades que compõem aí o consórcio de municípios da região oeste da Grande São Paulo. Uma ótima noite para você e até breve. Bom, é isso aí. Bom, como a Cláudia disse, né, nós vamos ter outras entrevistas, mas, candidato, primeiro quero agradecer, José Roberto, Obrigado. muito obrigada pela participação, boa sorte aí na sua campanha. Vanessa, não vai ter férias em janeiro, viu? Marcos Neves não vai ter férias. Não vai ter férias. Ok, Marcos Neves, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, prazer tê-lo aqui. Obrigado a você, obrigado a Cláudia, a todos aqui do jornal Giro Cast. Isso aí. Obrigado Valeu. a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abração. Agradecer ao jornal GiroCast. Isso aí. Bom, a você que nos acompanhou até agora, a gente agradece demais a sua participação, a sua audiência. Lembrando que teve jornal impresso hoje, então, se você não conseguiu pegar um dos exemplares aí em um dos 200 displays espalhados aqui pela região, você pode conferir todas as notícias que saíram nessa versão e muitas outras lá no nosso portal, que é o girosa.com.br. Também aproveita que você ainda está aqui no YouTube, já se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber todas as notificações e também siga a gente lá no Instagram para você acompanhar todas as notícias da região que a gente posta lá de hora em hora. Tem muito vídeo, tem muita informação, então acompanhe a gente também lá no Instagram. A gente se vê na próxima entrevista, como a Cláudia disse, nós teremos muitas pesquisas e muitos políticos passando por aqui, muitos candidatos passando por aqui, trazendo suas propostas para te ajudar a fazer a melhor escolha e ter o voto consciente e com responsabilidade. A gente se vê na próxima entrevista. Tchau, tchau.